Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Michel, estou hoje com o síndico Paulo Eduardo, né? Paulo Eduardo e o zelador Rosenberg, para mais um papo direto com o síndico, direto com o zelador. Tá? Hoje é uma conversa muito interessante do meu ponto de vista. O Paulo é uma pessoa com muita bagagem, um cara desses nível CEO, sabe? Auditor, já trabalhou nas maiores empresas e agora, depois de aposentado, né, assumiu como síndico. Resolvi pegar essa briga. Resolveu pegar essa briga. Eu acho que a vida dele estava muito tranquila. Alguém falou para ele assim, você precisa de um problema para resolver. Só pôr essa cabeça para funcionar, né? Senão enferruja. E aí eu achei interessante aqui que eu estava conversando com o Paulo e ele está descontente com a empresa terceirizadora da portaria deles aqui, né? Já tentaram resolver os problemas, né? E agora já estão trocando de empresa, né? Então você que é um terceirizador de portaria, você que é um síndico e está tendo problemas com a sua portaria, fique atento, preste atenção aqui, tá? Para você saber como lidar com isso, tá bom? Uma coisa aqui que eu achei interessante, ele já notificou, né, a empresa que está fazendo, que precisa sair, já encontrou uma empresa nova, né? Já estamos, inclusive, de contrato assinados com data para início 1º de agosto. Tá. E, Paulo, compartilha um pouco com a gente, eu sei que você acabou de me explicar mais ou menos, mas quais são os problemas que você tem enfrentado com essa empresa, por que você ficou descontente, né? Para aquele síndico que precisa estar atento a isso e para aquele empresário que tem uma terceirizadora de portaria, para que ele saiba como fidelizar os clientes, né? O que você tem a dizer sobre a sua experiência? Eu acho que a principal característica que tem que ser olhada por quem contrata mão de obra para terceirizar em portaria é o perfil do funcionário que vai atender o condomínio. Então, assim, você tem que entender o tipo de funcionário que tem que trabalhar aqui, quais são as características e contratar gente mais ou menos nesse nível. Então, não adianta você pegar qualquer pessoa na rua e colocar num cargo de porteiro sem a pessoa ter nenhum tipo de experiência. Então, ou a empresa dá essa experiência através de cursos profissionalizantes que tem, ou a empresa mesmo dá isso, né? Então, o que acontece? Você contrata qualquer pessoa ali somente para cobrir a vaga e põe numa portaria. A portaria tem muita responsabilidade, porque todo mundo que entra no prédio passa pela portaria. Então, aqui no nosso condomínio, por exemplo, nós temos controle facial. Todos os moradores, né, e os funcionários do prédio, eles têm a Face ID gravada. Então isso é tranquilidade para o porteiro, porque assim, se tem a Face ID, ele vai apontar o rosto na câmera e a câmera vai abrir o portão, sem problema nenhum. Então o controle tem que ser nos prestadores de serviço, nos entregadores, né? Então aí a portaria tem que exercer realmente a posição de fiscalização. Pedir documento, pedir nome, identificar onde a pessoa vai, ligar para o apartamento e pedir autorização para o proprietário para deixar subir. E nós temos tido várias falhas nesse sentido, de receber encomendas, por exemplo. Aqui a gente recebe encomendas, mas não perecíveis. E a gente teve caso de pessoa recebendo carne, por exemplo. Um dos moradores fez uma solicitação de carne, esqueceu e foi viajar, e o porteiro recebeu sabendo que não pode receber perecível. Conclusão, a carne estragou na portaria. E aí, a culpa é de quem? Quem paga o prejuízo? Então, esse tipo de coisa, o prestador de serviço que terceiriza a portaria, ele tem que ter em mente que a responsabilidade é do cara que está sentado ali naquele banco. Ele tem que ter o discernimento para entender o que é que ele pode fazer e o que não pode. No nosso caso, nós criamos uma lista de tarefas, de coisas que ele pode fazer ou não. Os nossos portões, por exemplo, eles são automatizados. O porteiro não precisa se preocupar em abrir ou fechar o portão para veículos. Eles abrem por tag, por antena e tal. Mas acontece às vezes do cara parar o carro mal posicionado e a pessoa fica presa na clausura. E aí cabe ao porteiro o que ele faz? A pessoa que está presa na clausura buzina e o porteiro abre o portão? Se fosse fácil assim, qualquer bandido faria isso no prédio.
Então a pessoa tem que ligar para a portaria, ó, estou preso aqui na clausura, moro no apartamento X e meu nome é Y. Ele vai na listagem de moradores, confere se é a pessoa mesma, olha na câmera para certificar e libera a entrada da pessoa. E esse tipo de coisas que são simples, os nossos porteiros às vezes falham. Então, por essas razões é que a gente está buscando uma empresa que consiga suprir essas necessidades. Então vamos lá, vamos ver se eu entendi tudo, né? O descontentamento do Paulo é justamente... Posso fechar aqui um pouco? Estamos num condomínio, tá? A gente só faz gravação aqui em loco, na real. Então, em condomínio é assim mesmo, tá bom? Em férias, né? Criança brincando. A gente podia gravar num estúdio todo pomposo, bonito, mas não. Você tá vendo aqui, monitor, câmera, a gente está num condomínio. Então, pelo que eu entendi aqui, o Paulo, o descontentamento dele é mais com pessoas mesmo, né? E isso, vamos parar para pensar, né? Uma empresa terceirizadora de portarias, a única coisa que eles fazem é colocar pessoas aqui para trabalhar, né? E a empresa não está tomando o cuidado de colocar pessoas que estejam aptas a seguir os protocolos aqui desse condomínio. Quais são os protocolos? Registrar as visitas. Como o Paulo falou, eles têm controle de moradores com Face ID, o que é muito interessante. Então, esse tipo de controle com Face ID ele é realmente mais indicado para moradores, porque você consegue pegar a biometria dele, é uma coisa bem controlada. E o controle de visitantes, que não está acontecendo como deveria, mas eu vou explicar como que deveria. Então a visita chega, se identifica, o porteiro pega a autorização de entrada, ela entra na clausura e fica ali esperando um pouco até abrir o outro portão. Nesse momento, Paulo, me corrija se eu estiver errado, o porteiro deveria registrar a entrada daquela visita. Exatamente. Né? Ligar para o apartamento em questão e perguntar, o senhor autoriza a subida do senhor fulano de tal? E aí ele libera a pessoa no segundo portão. Isso. E além de liberar, registrar aquela visita no sistema. E por que eu venho batendo nessa tecla que é muito importante registrar a visita no sistema, tá, Paulo? Porque muitos condomínios estão confiando demais no circuito fechado de TV para segurança. Só que a bandidagem, os criminosos, isso não está inibindo mais o crime. Muitas vezes eles vêm de longe e eles sabem que com aquela imagem a polícia não vai encontrar eles. Na entrevista que eu fiz recentemente com a policial militar, síndica policial militar, se você não assistiu, assista, a gente falou desse ponto, né, que a polícia tem basicamente o que eles chamam de golden hour, que é o tempo no qual aquela imagem da câmera pode ser usada para encontrar o criminoso se tiver uma placa, se tiver algum número que identifica aquilo. Só que muitas vezes o síndico não pode passar a imagem para a polícia. Então, devido a restrições da Lei Geral de Proteção de Dados. Não, o síndico ele só pode passar para a polícia, né? Mediante uma solicitação. Né? Mediante uma então, assim, se houver um incidente, a pessoa tem que registrar um boletim de ocorrência e a delegacia requisita a imagem, e aí o síndico fornece. E até isso acontecer, né, já passou-se essa golden hour da polícia, o ladrão já está longe, e aí o seu caso vai ser só mais um inquérito numa pilha de inquéritos, tá? Então, atenção, registre o nome e o CPF e a foto de todos que entram. Por quê? O criminoso, muitos deles são burros, né? Mas muitos deles não são tão burros. Já não são tão burros mais, né? Não são tão burros mais. Então, ele sabe que se você tem o CPF dele e as imagens do circuito fechado de TV e a câmera, e ele fizer alguma coisa naquele condomínio, o BO vai ficar no CPF dele. E isso muda tudo. Entendeu? Só o fato de você ter o CPF da pessoa e a foto dele, você consegue cruzar com a imagem da câmera e ter uma prova de que quem cometeu aquele crime foi essa pessoa do CPF X. Ele, sabendo que existe isso, ele vai pensar 10 vezes antes de agir, vai procurar um outro lugar para agir. Então é por isso que eu venho batendo nessa tecla. Registre nome, CPF, foto de todas as visitas. O que é a visita? A sua visita você conhece, você confia. Mas e a visita do outro? Você não sabe nada sobre a visita do outro. E tem muitos prestadores de serviço, né? A gente já teve tentativa de golpe aqui, de funcionário de empresas de telefonias, vir aqui, o morador tal pediu uma visita técnica. Só que quando você entra em contato com o morador para confirmar,
O morador falou, não pedi nada. Então é tentativa de golpe. A gente já bloqueia na hora na portaria. Por isso que a portaria ela precisa fazer essa checagem. Isso. E para você que está nos assistindo ter uma ideia, a gente está em São Paulo, no Morumbi, num lugar aqui super movimentado, né? É o quê? 5 minutos Brooklyn. do Shopping Morumbi? Nós estamos no Brooklyn, do lado do Shopping Morumbi. Um lugar super movimentado, né? É perigoso andar por aqui, é uma coisa que perigoso, a região é perigosa. Então é desse tipo de cuidado que a gente está falando. Então se você chegar aqui na entrada desse condomínio, você vai ver que tem uma clausura grande, né? Legal, e tem um Face ID de um lado, do outro lado tem um interfone para visita, então o morador entra por aqui, visita por ali, né? E agora, já mudando um pouco de assunto, eles também estão utilizando o controle de encomendas, né? Então, como é que está funcionando aqui, Paulo? Perfeito. Desde que a gente implantou o Zapcondo, o nosso nível de satisfação com a entrega de encomenda subiu muito, né? Nós tínhamos muito problema de encomenda que não era registrada, encomenda que diziam que entregavam e não entregavam. E hoje acabou, porque tudo registrado no sistema. Tivemos umas 2 reclamações, mas assim, conseguimos mostrar que a pessoa alegava ter recebido, mas não chegou aqui. Então eles foram reclamar e acabaram mandando a encomenda para cá. Porque é tudo registrado no sistema, né? Tanto o recebimento quanto a entrega. Isso. E aí você pode explicar para o pessoal como funciona desde o recebimento até a entrega? Então, nós fizemos um trabalho prévio o nosso gerente predial fez um cadastramento de todos os moradores, todas as unidades, com todas as pessoas que recebem encomenda, para facilitar, para não deixar esse trabalho para o porteiro. Então, nós fizemos o cadastramento, todo mundo lá tem a sua unidade, as pessoas que moram na unidade e os telefones. No momento que chega uma encomenda, o porteiro só digita o número da unidade, aparecem as pessoas que moram nessa unidade, ele verifica na encomenda para quem é a encomenda, clica no botãozinho, define, né, que tipo de encomenda, se é envelope, se é caixa, se é Sedex, se é Mercado Livre, etc. Automaticamente, essa pessoa da unidade vai receber um lembretezinho no WhatsApp dizendo para retirar a encomenda. Ali tem um código e tem um QR Code. Então, com esse código ou com esse QR Code, ele vai na portaria e retira essa encomenda de lá. Então, fica registrado o porteiro que recebeu, quem entregou e para quem entregou. Então, fica tudo bonitinho lá. E toda vez que alguém vai lá pedir encomenda, ele só digita o número da unidade e aparecem tudo as encomendas que estão pendentes para aquela unidade. Muito simples. O porteiro precisou de treinamento? Nós demos um treinamento. Embora não precisasse, nós fizemos questão de treinar todos, né? Sim. O Rosenberg sentou com cada um e fez algumas simulações, até para ver como é que entendia e tal. E assim, 0 problemas. É lógico, tem aqueles que têm dificuldade de mexer com o computador, apanha, mas assim, via de regra, foi muito fácil. Ô Paulo, e quanto à aprovação aqui para contratar o sistema, você como síndico tinha autonomia total ou você precisou submeter para aprovação? Não, como síndico eu autorizei. Até porque o investimento foi pequeno, então eu autorizei direto. Que tem muitos condomínios que o síndico não tem essa autonomia, sabia? Ele tem que... porque o investimento, eu não sei se o valor é igual, né? Mas é coisa de menos de R$500, né? Então, por mês. Em vista das reclamações que a gente tinha com encomenda, eu investi, até fizemos como um teste primeiro, né? Eu falei para você, vou testar, se não funcionar, a gente cancela. Sim. E fizemos e funcionou e ninguém comentou nada. Sim, para quem está nos assistindo, se estiver avaliando fazer esse investimento também, ou seja, contratar um sistema de controle de entrada de visitas, encomendas, para você cadastrar os veículos, os PETs, ocorrências, relatório de troca de turnos. Para contratar todo esse pacote, o sistema aqui que o Paulo usa é o Zapcondo, tá? Foi o sistema que eu criei. E esse valor que ele passou é o valor do condomínio dele, tá? O condomínio, quanto maior o condomínio, maior a conta, certo? Mas é um valor que gira assim, hoje, a gente está em 2025 gravando esse vídeo,
Hoje esse custo está em torno de R$ 3 por apartamento. Então, se você tem um condomínio muito pequeno, tem um valor, tem um preço mínimo também. Um condomínio maior, é claro que vai ter um valor mais alto. Aí, se você é de uma empresa, a gente também tem esse serviço para empresas, e aí a precificação é calculada de outra forma, mas no nosso site tem tudo. Tá? Olha, zero manutenção, zero dificuldade de implementação, ele está online 100% do tempo. A gente, até para evitar problema de queda de internet ou de energia, a gente comprou um tablet com um chip. Então ele funciona 24 por 7. Então não dá trabalho nenhum. Ô Paulo, e esquecendo um pouco agora esse assunto do Zapcondo e aproveitando um pouco da sua experiência em auditoria, essas coisas, o que você acha que um síndico tem que estar ligado, tem que estar consciente em relação ao condomínio? O que você acha que os outros síndicos deveriam tomar cuidados? Eu não sei se eu tenho capacidade para passar essa informação para outros síndicos. Síndico morador. O que eu digo assim, eu fico sempre de olho nas contas, né? Eu acho que, como eu sou morador, eu sou proprietário, as contas para mim é muito importante. Quando a gente define um orçamento anual, eu procuro seguir esse orçamento, eu não deixo estourar de jeito nenhum. Eu fico muito em cima da empresa da administradora, né? Porque é onde as coisas acontecem. Eu não mexo com dinheiro, quem mexe com dinheiro é a administradora. Eu aprovo todas as contas que vão para a administradora paga. Então, o que eu faço, eu recebo a prestação de contas, eu confiro ela todo mês, eu boto na minha planilha, não na deles, né? Eu tenho uma planilha que checa se esses números estão ok, estão fazendo sentido, se são despesas que eu aprovei ou não. Todas as notas que saem daqui, elas saem assinadas. E assim, você tem que conhecer bastante de legislação, porque a gente se envolve com muito problema, com muita conciliação. São obras que acontecem no prédio, você tem que estar em cima de documentos para que ninguém faça besteira no prédio, o prédio venha desabar em cima de alguém. A parte de segurança é sempre com inspeções de gás, inspeção de água, enfim, os nossos comprovantes. Ainda hoje mesmo nós renovamos o comprovante de inspeção dos elevadores, né, que é anual. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ficar sempre atento, porque a responsabilidade é nossa, né, do síndico. E uma forma, né, de diminuir essa responsabilidade do síndico, porque é uma responsabilidade pesada, né? O CPF do síndico consta ali no condomínio oficialmente e toda a responsabilidade é do síndico. Então, uma forma que o síndico encontra de diminuir a responsabilidade, né, sobre suas costas é contratando, né? Você viu que ele falou aqui inspeções, ele faz inspeções, ele contrata uma outra empresa para cuidar de um determinado assunto, né? Ele contrata o próprio Zapcondo para cuidar dos dados, das encomendas, das visitas. Então, fazendo esse tipo de coisa, parte daquela responsabilidade ele passou para o terceiro. Então, contratou uma empresa para fazer uma obra, fez uma inspeção. Se algo der errado, é claro que o síndico vai ter dor de cabeça, mas ele passou parte daquela responsabilidade agora para aquela empresa contratada. Não, você tem que ter um braço direito bom, né? Você tem que ter um cara que realmente esteja do teu lado e jogue no teu time. Sim. Então, assim, coisas que acontecem no dia a dia, até o tipo de coisas assim, criança brincando sozinha no parquinho. Quer dizer, aconteceu esses dias, eu tive que chamar a atenção de um morador por conta disso. Deixou a menininha de 4 anos brincando sozinha, a menininha foi, baixou a calcinha, fez xixi na grama. O problema não é ela fazer o xixi na grama, o problema é que eu tenho prestadores de serviço entrando no condomínio. E se acontece alguma coisa com essa menina? A responsabilidade é dos pais, eu sei, mas ele vai cair em cima do condomínio. Então, eu fui obrigado a notificar o morador e falar, você não pode deixar sua filha sozinha aqui. Eu entendo que ela é criança, que aqui é fechado, mas pode acontecer um monte de coisa. Então, a princípio, a pessoa não entendeu muito bem, mas acabou me dando razão. Não, obrigado, você tem razão. Então, é esse tipo de responsabilidade que a gente acaba sofrendo, né? Tá vendo, gente? Isso aqui é um assunto muito importante, né? O Paulo fala na visão de um avô e síndico, né? Eu falo na visão de um pai. Eu não deixo meu filho brincando nas áreas comuns sozinho, né?
mas muita gente deixa, né? Então, você tenta fazer com que isso não aconteça, mas se acontecer, e aí eu volto a falar naquilo, tenha um controle com foto, nome, CPF de todos que entram, tá? A visita é sua, você conhece, a visita do outro, você não sabe nada sobre ela, é pai, é tio, avô, é um encanador, é um eletricista, sabe? É um motorista, é uma faxineira, ou é só o irmão de alguém, sabe? A gente não sabe, não sabe, as crianças estão ali, entendeu? E a oportunidade pode aparecer, a pessoa sabendo, opa, aqui ninguém vai saber quem sou eu. Só tem a imagem da câmera, se eu sumir, ninguém vai me achar, né? Então, muito importante, tá? Não adianta, a imagem ela pode servir numa situação onde aconteceu a coisa e você quer buscar o responsável, mas ela não evita que aconteça. Então você tem que ter outras coisas para evitar que aconteça. Isso mesmo. Com segurança não se brinca. Só de pensar as crianças ali já dá um... Meu Deus, cara. Não, é o tal negócio, uma criança sozinha descendo no elevador, e se o elevador trava? Que pode acontecer, é uma máquina. Se o elevador trava, E se é um adulto, você consegue conversar, ó, calma, senta no chão, espera, nós já chamamos a empresa, daqui a 1 hora eles estão, até em 1 hora eles são obrigados a vir. Agora, e se é uma criança, 3, 4 anos sozinho no elevador? Como é que vai ficar essa criança? É isso. Se ela está descendo sozinha no elevador, ela podia estar descendo também com alguém que você não conhece. Exatamente. Meu Deus. E a responsabilidade acaba sendo nossa, né? Eu acho que muito do que a gente fala em gestão condominial envolve muita preocupação. Sim. É o que eu falo, né? O síndico, quando ele se candidata nessa posição, ele tem que ter um tempo disponível. Não adianta ele achar, olha, eu trabalho numa empresa e vou operar como síndico. Bom, você precisa ter uma equipe boa atrás, porque você não vai conseguir fazer esse trabalho bem feito se você dedicar apenas algumas poucas horas por dia, porque toma tempo. É comum eu estar 5, 6 horas da manhã resolvendo o problema que aconteceu e ele não chegou. Então eu tenho que ir atrás, eu não posso deixar, por exemplo, o pessoal sem água. Queimou uma bomba, eu tenho que ir atrás. Ele não chegou ainda, vai chegar às 8 horas da manhã, não dá para deixar todo mundo esperando. Né? Então, isso acontece. É um trabalho 24 horas, né? E o pessoal não quer saber, o pessoal começa a te mandar WhatsApp. Meu Deus. Tá bom, Paulo, muito obrigado pela conversa. Obrigado a você. Tá bom, bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Siga o Zapcondo nas redes sociais para mais entrevistas como essa, tá? A gente tem muito a aprender, eu aprendo todos os dias, tá? Eu não sou síndico, tá? Eu falo com centenas de síndicos, eu visito eles pessoalmente, eu vim aqui em São Paulo agora e é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado.